Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de novembro de 2024, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Hoje estamos na lição 316, que é a continuação orgânica da lição de ontem. Então, ontem declaramos: todas as dádivas que os meus irmãos dão me pertencem. E hoje declaramos: todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Todas as dádivas que eu dou são minhas, me pertencem, não é mesmo? Vamos lá, então vamos primeiramente ler o texto, que é o julgamento final, o texto de número 10, que é o texto desse grupo de lições da parte 2 do livro de exercícios de um curso em milagres, que é a parte na qual estamos. O que é o julgamento final? A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta atualizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito, sem causa e agora sem função na visão de Cristo. Ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção, que ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade, e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna, que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso. A salvação pede que lhe deis as boas-vindas. E o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu Pai. E tu és o meu filho. Muito bem. Agora, então, nós podemos passar para a leitura da lição 316, que declara: todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Todas as dádivas que eu dou aos meus irmãos são minhas. Assim como todas as dádivas de meus irmãos são minhas, todas as dádivas que dou me pertencem. Cada uma faz desaparecer um equívoco passado, sem deixar nenhuma sombra na mente santa que o meu Pai ama. A sua graça me é dada em cada dádiva que um irmão recebeu
ao longo do tempo e além de todos os tempos também. A casa do meu tesouro está cheia e anjos vigiam as suas portas abertas, para que nenhuma das dádivas se perca, mas que outras dádivas sejam acrescentadas, né? Para que outras dádivas, eu acho que está faltando um para aqui, né? Mas para que outras dádivas sejam acrescentadas. Que eu vá até onde estão os meus tesouros, e entre onde sou verdadeiramente bem-vindo, e me sinto em casa, entre as dádivas que Deus me deu. Pai, quero aceitar as tuas dádivas hoje, não as reconheço, mas confio em ti, que as ofereceste a mim, para prover os meios pelos quais eu poderei contemplá-las, ver o valor que têm e apreciá-las como as únicas coisas que eu quero. Então, as únicas coisas que eu quero são as dádivas de Deus, né? Então, lição 316 para ser praticada no dia 12 de novembro, né? Eu falei que hoje é 12 de novembro, né? Não sei, se falei que era 11, hoje é dia 12 de novembro, terça-feira. Todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Essa lição é uma extensão da lição dar e receber, são na verdade uma coisa só, né? Lá mais do início do livro de exercícios, né? Aquela lição disruptiva, que é um dos pilares do ensinamento de um curso em milagres, né? Dar e receber são uma coisa só, né? Essa lição, ela é uma consequência daquela lição, né? Todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Tudo que eu dou é meu. Como dizia a minha professora, quando eu dou, a minha professora de um curso em milagres, quando eu dou, eu me lembro de que eu tenho, ok? Então, a cada vez que eu dou, eu me aproprio. A cada vez que eu dou, eu me conscientizo de que eu tenho para dar, não é? Não, é muito importante que vocês entendam, é muito importante que vocês entendam que isso não acontece, no nível da matéria. No nível da matéria, se eu pegar esse caderninho maravilhoso aqui e der para alguém, eu fico sem o caderninho. Mas no nível do nosso ser real, que é mente e espírito, quando eu dou, eu multiplico aquilo que eu estou dando, né? Então, não se trata daquele dar, isso aqui é muito importante, sobre isso a minha professora falava muito. Você não está fazendo uma barganha, né? O nosso dar aqui no nível da matéria, na terceira dimensão, ele é sempre um dar na barganha. Isso é nosso, isso é humano. E isso, gente, não pensem que isso tem que ser diferente. Não tem, né? Se você tem um empregado, esse empregado, ele tem que fazer por onde merecer o salário que você paga para ele. Se você tem um emprego, o teu trabalho tem que valer o suficiente para o teu empregador. Quanto mais valor você gerar para o teu empregador, quanto mais valor você gerar para a tua empresa, maior vai ser o teu salário. Provavelmente maior será também a tua responsabilidade. Por que o presidente de uma empresa, de uma grande empresa, ele ganha uma fortuna? Porque o risco das decisões está todo nas mãos dele. Então essa pessoa tem que ser muito bem preparada e tem que continuar se preparando muito bem para poder continuar sendo o presidente de uma grande empresa. Vocês entendem isso? Imagine um cidadão hoje, vou dar um exemplo para vocês, que ele é o presidente da Volkswagen do Brasil. Tem um cara lá que é o presidente da Volkswagen do Brasil. Esse cara, ele ganha muito dinheiro, fora os benefícios que ele tem. Mas o peso das decisões, a estratégia da Volkswagen do Brasil dentro do Brasil,
vão depender da aprovação dele, talvez até das ideias dele. Vocês imaginem lançar um modelo de carro novo. Imaginem. Será que esse carro vai ser um sucesso? Será que esse carro vai ser um fracasso? Quantos carros foram um fracasso? O lançamento foi um fracasso. Quantos carros foram um sucesso, né? Tem até um numerólogo que eu adoro, que ele sempre ia no programa do Amaury Júnior. Eu já contei pra vocês que eu amo o Amaury Júnior, né? Mas amo mesmo o Amaury Júnior. E é o Gilson Zweig-Owen, né? O Gilson, ele era contratado por montadoras. No passado, o GM contratava ele para batizar os carros. Foi ele que batizou o Vectra, se eu não tô enganada, lá com os princípios da numerologia. O Vectra foi um sucesso de público e de crítica, né? O Vectra, ele foi um carro que foi descontinuado porque houve uma mudança na concepção do tipo de veículo que era considerado bacana, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então não é nesse nível que nós estamos falando, não é no nível da matéria, é no nível da mente-espírito, que é quem você realmente é. Então quanto mais você der, mais você vai receber, porque você vai estar na frequência dessa doação verdadeira, né? Eu não tô aqui me preocupando com quem vai ver esse vídeo. Eu não tô me preocupando se essa pessoa vai me agradecer ou não vai me agradecer. Eu tô simplesmente entregando. Lembram? Vocês se lembram que ontem a gente falou da parábola do semeador? Ontem à noite, antes de dormir, eu fui ler a parábola do semeador e eu vou ler ela para vocês hoje, tá? É isso. Você entrega as tuas sementes, sabe? Porque essa é a tua natureza. A tua natureza é entregar o teu ser. Daí a frase da minha professora: você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Se ele quiser, na hora que ele quiser. Entendem isso? Isso é muito importante de ser entendido. Sabe? Todas as dádivas que você der verdadeiramente, com o seu coração aberto, sem querer nada em troca, sem pedir nada em troca, elas vão ser suas, porque elas serão uma expressão genuína de quem você é. Quem é que você é? Eu acabei de falar e eu vou repetir. O último parágrafo, parágrafo 5 do texto, que é o julgamento final. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim, sou o teu pai e tu és o meu filho. Você está se lembrando hoje de quem você verdadeiramente é. É isso que você está fazendo, ok? Então, que hoje você aceite as dádivas de seu pai. Que hoje você se lembre de quem você é. E que ao lembrar-se de quem você é, você possa entregar para o mundo quem você verdadeiramente é. Entenderam? Essa é a consciência que Jesus nos traz no dia de hoje. Você só pode dar ao outro aquilo que você é. Mesmo que você seja falso, em algum nível a outra pessoa vai saber o que você está querendo dela, porque as mentes são uma só, as mentes se comunicam. Você já teve uma relação com uma pessoa que você sabia que estava se aproximando de você por interesse? Que não tinha um verdadeiro amor por você, um verdadeiro sentimento por você?
Pois é. A gente, no fundo, a gente sempre sabe. Às vezes, a gente fica naquela relação porque nós somos carentes. Às vezes, nós ficamos muito chocados quando aquela pessoa desaparece das nossas vidas sem mais nem porquê. Né? Às vezes. Mas no fundo, a gente sempre soube, lá desde o início, essa pessoa só queria me usar. Né? E nessa proposta para a lição de hoje, nós podemos nos lembrar que viemos a essa dimensão para trabalharmos para Deus, para sermos a expressão de Deus aqui na terceira dimensão. E para trazermos para os nossos irmãos as dádivas de nosso Pai. Porque seremos então o canal, o veículo, por meio do qual essas dádivas serão entregues. Essa é a sua função aqui. Você só pode cumprir essa sua função aqui se você realmente se lembrar de quem você é. E quem você é, você já sabe. Você é o filho, filha de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Tá bom? Então, lição 306, para ser praticada no dia 12 de novembro, todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. E aí nós passamos para o comentário do livro, o acompanhante do livro de exercícios de um curso em milagres, para os estudantes de um curso em milagres, tá? Comentário. Esta lição é, obviamente, a companhia da lição de ontem. Todas as dádivas que os meus irmãos dão me pertencem. Nós recebemos todas as dádivas que os nossos irmãos dão. E nós também recebemos todas as dádivas que nós damos. É claro que o reverso também é verdadeiro. Tudo que qualquer irmão ou irmã dá, ele também recebe. E eles recebem também todas as dádivas que eu dou, da mesma forma. Todos recebem tudo. E isso deve ser assim porque todos nós somos um. Todos nós somos um. Então todos recebem tudo. Então tudo que você estiver dando verdadeiramente, os nossos irmãos, eu inclusive, estaremos recebendo, tá? Então ele cita aqui o primeiro parágrafo da lição. Todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Cada uma faz desaparecer um equívoco passado, sem deixar nenhuma sombra da mente santa que o meu Pai ama. As dádivas sobre as quais nós estamos falando são as dádivas do perdão, nas quais nós deixamos um erro passado ir, em vez de nos apegarmos a ele num ressentimento que não perdoa, né? Em vez de nós nos apegarmos exatamente, né? Num ressentimento que não perdoa sobre essa situação. Quando eu dou tal dádiva, eu sou abençoado, porque as sombras desse equívoco passado são removidas da minha mente. As sombras não mais obscurecem a verdade sobre o meu irmão. O meu perdão me mostra o Cristo no meu irmão. E aí ele coloca essa palavra Cristo, obviamente, com letras maiúsculas, né? Com letra maiúscula. Portanto, nós não apenas recebemos uma dádiva a cada vez que ela é dada por alguém, mas um sorriso, uma palavra de misericórdia ou um ato de amor, mas também nós recebemos uma dádiva a cada vez que qualquer outra pessoa recebe uma dádiva. A sua graça me é dada em cada dádiva que um irmão recebeu ao longo do tempo,
e além de todos os tempos também. Quando Jesus olhou para a mulher que foi pega em adultério e disse: eu não condeno você, vá e não peques mais, e ela recebeu a sua dádiva de perdão, eu também recebi essa dádiva, assim como ela. A casa dos nossos tesouros está cheia, diz a lição. A casa do meu tesouro está cheia, e anjos vigiam as suas portas abertas, para que nenhuma das dádivas se perca, mas para que outras sejam acrescentadas. Né? Não apenas para que nenhuma delas se perca, mas também para que muitas outras lhe sejam acrescentadas. O fato de que nós possamos eventualmente não estar conscientes dessas dádivas não faz diferença, pois elas não podem ser perdidas. Cada pensamento amoroso é guardado cuidadosamente e mantido para nós. Nenhum deles é perdido. O tesouro do amor apenas continua crescendo, assim como Deus continua eternamente se expandindo e se estendendo. Você sabe, se nós pudéssemos realmente ter uma compreensão desses pensamentos, as nossas vidas seriam transformadas. Nós estamos sendo inundados com as dádivas do amor em cada momento, a cada momento. Nós temos a rica herança de todo o amor de todos os tempos, dos tempos passados também. A nossa perspectiva é tão horrivelmente constrangida pelo nosso isolamento auto-infligido. Nós não temos ideia de quão ricos nós somos. Nós não temos ideia, né? Mas nós podemos chegar agora, no dia de hoje, neste momento, na casa dos nossos tesouros. Nós podemos ir onde estão os nossos tesouros e entrar onde somos verdadeiramente bem-vindos e nos sentimos em casa, entre as dádivas que Deus nos deu. Nós podemos nos lembrar de todas as dádivas que temos e garanti-las para nós mesmos, dando-as para os outros, passando-as adiante, como a lição de número 159 nos instrui. Então vamos para a lição 159. Ele vai citar um trecho da lição 159. A lição 159 é: dou os milagres que tenho recebido, tá bom? E ele vai citar um trecho do parágrafo 2. Não há milagre que não possas dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. Ok? A casa dos tesouros está na minha mente. Todas as dádivas estão lá. Eu posso reconhecer que eu as tenho, dando-as, passando-as adiante. Lembram? Quando eu dou, eu me lembro que tenho. Frase da minha professora. É como manter a circulação continuando. E uma vez que todas as coisas que dou aos meus irmãos são propriamente minhas, dá-las é como eu sei que eu as tenho, e é como eu as mantenho. Existe uma outra forma de compreender o tema desta lição.
As únicas dádivas que eu tenho são as dádivas que eu passo adiante, são as dádivas que eu dou. Então, que no dia de hoje eu possa dar o amor aos meus irmãos, dar a alegria aos meus irmãos, que eu possa oferecer a paz da mente a todas as pessoas. À medida em que eu fizer isso, as dádivas serão minhas. Que eu possa, se eu me sentir em dúvida sobre como clamar, né, pedir por essas dádivas e reconhecer, pedir por esses tesouros e reconhecer todos esses tesouros, essa inundação de bênçãos, então nós podemos nos unir na oração que encerra essa lição. Que nos ensina como reconhecer o fato de que nós ainda reconhecemos essas dádivas e nos ensina a pedirmos por instruções para fazermos isso, né? E aí eu vou ler a oração aqui novamente. Pai, quero aceitar as tuas dádivas hoje. Não as reconheço, mas confio em ti, que as ofereceste a mim, para prover os meios pelos quais eu poderei contemplá-las, ver o valor que têm e apreciá-las como as únicas coisas que quero. Ok? E é isso. Forte, né? Forte essa lição, né, gente? Muito forte, né? Então, eu vou finalizar a lição, depois vou ler o texto do julgamento final, mas vou finalizar a lição lendo a parábola do semeador, tá? No capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino, mas não entende, vem o maligno e rouba o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente num terreno... Peraí. O semeador, eu não comecei a ler. Nesse dia, saindo de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. E reuniram-se perto dele numerosas turbas, de modo que subiu a uma barca e aí sentou-se. A multidão toda estava de pé na praia. Então ele falou-lhes muitas coisas em parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu para semear. Enquanto lançava as sementes, algumas caíram ao longo do caminho, e vieram as aves do céu, e logo as comeram. Outras sementes caíram num terreno pedregoso, onde não encontraram muita terra. Brotaram depressa, porque não tinham um terreno profundo. Mas aparecendo o sol, ficaram tostadas, porque não tinham raiz profunda, secaram. Outras, porém, caíram entre espinheiros, e cresceram os espinheiros, e as sufocaram. Outras, todavia, caíram em boa terra, e davam frutos. Uma deu 100, outra 60 e outra deu 30. Quem tem ouvidos que entenda. Né? E aí ele vai explicar. Tem uma outra parte aqui que eu vou pular, que não é a explicação da parábola. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino, mas não a entende, vem o maligno e rouba o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Eu acho que é isso que a gente está vendo na humanidade hoje, né? O maligno roubando o que foi semeado, né? Aquele que recebeu a semente num terreno pedregoso é quem ouve a palavra e a recebe prontamente com alegria, mas não tem raiz dentro de si, é inconsistente, né? Você não pratica a lição, você não medita, a sua prática é assim, um dia você pode, outro dia você não pode. Mas não tem raiz dentro de si. E quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo se desanima.
Aquele que foi semeado entre os espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações deste século e o engano das riquezas sufocam a palavra, que se torna infrutífera. Ah, o engano das riquezas, né? Tão presente hoje nas redes sociais. Aquele, porém, que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende, e produz fruto. Uma semente produz 100, outra 60 e a outra produz 30. E os discípulos lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles, porém, não foi concedido, pois a quem já tem lhe será dado e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Essa frase você só entende se você entender que ele está falando do nível de consciência, mente e espírito. Se você achar que ele está falando de coisas materiais, ninguém entende. E ele não falava da matéria, ele falava da essência, né? E nele se realiza a profecia de Isaías, a qual diz, o qual Isaías diz: com os ouvidos ouvireis e não entendereis, com os olhos olhareis e não enxergareis. Porque entorpeceu-se o coração desse povo, endureceram-se os ouvidos e fecharam os olhos, para não verem com os olhos e entenderem com o coração e se converterem, para que eu os salve. Exatamente o que estamos vendo no mundo hoje. Você tenta explicar e a pessoa diz: não, você é louca. Tá bem na cara da pessoa, a pessoa não vê. Não vê. Não vê, não consegue. Felizes, porém, são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque escutam. De fato, na verdade, vos digo que muitos profetas e justos ansiaram por ver o que vós vedes, e não viram, ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então, para fechar a lição, eu vou ler-la de novo e depois eu termino com o texto, tá bom? Do julgamento final, para a gente fechar a ideia bem redondinha. Lição 316. Todas as dádivas que dou aos meus irmãos são minhas. Assim como todas as dádivas de meus irmãos são minhas, todas as dádivas que dou me pertencem. Cada uma faz desaparecer um equívoco passado, sem deixar nenhuma sombra na mente santa que o meu Pai ama. A sua graça me é dada em cada dádiva que um irmão recebeu ao longo do tempo e além de todos os tempos também. A casa do meu tesouro está cheia, e anjos vigiam as suas portas abertas, para que nenhuma das dádivas se perca, mas para que outras sejam acrescentadas. Que eu vá até onde estão os meus tesouros, e entre onde sou verdadeiramente bem-vindo, e me sinto em casa entre as dádivas que Deus me deu. Pai, quero aceitar as tuas dádivas hoje. Não as reconheço, mas confio em ti, que as ofereceste a mim, para prover os meios pelos quais eu poderei contemplá-las, ver o valor que têm e apreciá-las como as únicas coisas que quero. E aí ele vai comentar o terceiro parágrafo, versículo 2 do texto, o que é o último julgamento, que é o julgamento final. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade e à união com a tua própria identidade. Muito bem. Se o julgamento final não contém condenação, se somos todos nós livres dos equívocos e de cada efeito que aparentemente eles tiveram, quão tolo é temer o último julgamento, o julgamento final, perdão. Os evangélicos que ficam nas ruas com as suas placas, os seus pôsteres proclamando:
Prepare-se para conhecer o seu Deus. Estão oferecendo uma mensagem de medo. Olhe, em breve você ficará diante da cadeira de julgamento do Cristo. E se você não estiver pronto, você será condenado. Jesus, em um curso em milagres, nos diz que não há razão para temermos. Temer o julgamento de Deus é temer exatamente aquilo que todos nós queremos, a completa liberação do sofrimento. O julgamento de Deus, de fato, ele não condena, ele redime. Nós sofremos por causa das nossas culpas e o perdão nos libera. Nós estamos ansiosos por causa do nosso medo. O perdão nos traz de volta a paz, a segurança e a felicidade. Nós estamos alheios à nossa própria identidade devido à nossa crença no pecado. Mas o perdão nos traz de volta a união com o nosso ser real. O nosso medo de Deus está profundamente entranhado, né? Quando Deus se aproxima, nós reagimos como um animal selvagem que foi preso numa armadilha, uma fera violenta e aterrorizada. Oh, minha alma! Mas Deus vem apenas com a cura. Deus vem apenas para trazer para nós tudo aquilo que jamais, que verdadeiramente queremos e muito mais. Não tema, dizem os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus. Olhe, eu trago a você as boas novas de grande alegria. E elas serão para todas as pessoas. Ele está falando aqui da anunciação do arcanjo Gabriel, tá? E é isso que nos está sendo pedido que acreditemos. Que sob todas as aparências de terror, de morte e vingança que nos assoberbaram, a criação de Deus consiste em pura alegria, puro amor, pura paz, pura segurança. Deus espera por nós, não para nos punir, mas para nos abraçar eternamente, para nos aconchegar para sempre nos seus braços eternos, ok? Ou algo assim, essa é a ideia. Antes de finalizar o vídeo, eu quero ler 2 comentários que eu recebi, que eu amei. O primeiro foi o da Solange. Ela botou um comentário no vídeo de ontem. Já faz algum tempo que venho sentindo, a querida Solange Cardoso, beijo, Sol. Já faz algum tempo que venho sentindo gratidão pelas bênçãos recebidas pelos meus irmãos, ela bota entre aspas. Após a sua explicação, percebi que é o efeito da prática do curso. Gratidão, concordo. É o efeito da prática do curso. E a Olivia fez um comentário na live de domingo, no vídeo da live de domingo. Se você ainda não tiver assistido, por favor, assista, né? A live foi bem legal. Se você ainda não tiver feito a sua contribuição de R$11, por favor, faça, né? Ela botou assim: acabei de escutar a aula, maravilhosa. Obrigada, Jaqueline. Um comentário a respeito de ficarmos esquisitos, né? KKKKK. Aqui eu já estou começando a incomodar. Falam que eu estou sendo prejudicada, que eu só penso em um curso em milagres, que está tomando conta da minha vida. Mudei mesmo em muitas coisas, principalmente em dominar o meu Godzilla, né? O meu ego. Beijos. É isso. A gente vai ficando esquisito e nós temos que bancar essa diferença, né? Porque é um caminho sem volta, né? É o que eu digo para vocês, depois que a gente vê, não tem como a gente desver, né? Então, gente, que hoje vocês se lembrem de praticar a lição do mesmo jeitinho que vocês praticaram no dia de ontem, né? Lembrando que todas as dádivas que você der hoje aos seus irmãos serão suas também, né?
E lembrando que você precisa dessa abertura mental sobre a qual nos fala a parábola do semeador para receber todas essas dádivas, né? Porque o tesouro, a casa do tesouro, do seu tesouro, do teu tesouro, ela está cheia de tesouros para você. Então você só precisa se apropriar deles, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.